A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde, agora são 14 horas e 3 minutos. Nós estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade, aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos e da Sociedade Cultural Posse Nova República. Nós vamos com vocês então até às 15 horas, nesse intervalo aqui da resenha esportiva na sua Tabajara, no Alô Comunidade, edição 147, hoje 10 de maio de 2014. O programa Alô Comunidade tem esse foco na comunicação comunitária e também na cultura popular, né? A gente está, então, dando continuidade a esse projeto de comunicação comunitária aqui na parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba e a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, uma emissora vinculada à Sociedade Cultural Posse Nova República. Agora são 14 horas e 4 minutos. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, o Beto Lucas. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez fazendo o nosso programa, o programa Alô Comunidade, que é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM. É isso aí, agora são 2h05. Nós vamos dar início então a mais uma edição aqui do programa. Olha, o programa de hoje a gente vai entrevistar a companheira Mariá Marques, que já se encontra aqui nos estúdios da Tabajara. Mariá, que tem um trabalho já antigo aí nessa questão da cultura popular, na questão também muito envolvida com os movimentos sociais aqui da Paraíba, de João Pessoa. Daqui a pouco a gente vai então entender um pouco mais dessa ativista, dessa militante aqui dos movimentos. De qualquer forma, já quero abrir os microfones para o boa tarde de Mariá. Boa tarde, Mariá. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Lucas, ali na técnica. É um prazer estar aqui, né? Mais uma vez, né? Já é a segunda vez que estou aqui no programa Alô Comunidade, para a gente estar colocando um pouco da cultura popular, da cultura tradicional e dos movimentos sociais do estado da Paraíba, né, de toda uma trajetória de luta que eu venho do sertão até aqui o litoral, cidade de João Pessoa. Este programa também é uma realização da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas Novos Rumos e ponto de cultura Cantiga de Niná da cidade de Itabaiana. A produção e a apresentação hoje de Dalmo Oliveira e Beto Palhano. Agora são 2 horas e 6 minutos e a gente está com a Alô Comunidade, como vocês sabem, é uma rede de rádios comunitárias que nos acompanha, nos retransmite e divulga também o conteúdo, né, aqui do Alô Comunidade. É uma rede espalhada aí pelo estado da Paraíba, principalmente emissoras de cunho comunitário, fazendo essa parceria aqui com o programa Alô Comunidade, que é uma iniciativa, como já dissemos, da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, parceria inicial com a rádio aqui do
As rádios aqui, são várias rádios aqui na cidade de João Pessoa, também no interior. Na cidade de João Pessoa nós temos a Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Tibó e Rádio Associação Cactos de Mandacaru. No interior nós temos a Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, que inclusive transmite este programa a partir da semana passada, todos os domingos, lá na cidade. Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunidade Geral de Guarabira e Rádio Comunitária Verdes Mares da cidade de Pilar. Você ainda pode nos seguir pelo Twitter, @alocomunidadepb, e através do Facebook, www.facebook.com. Também através dos sites direto do senhauá.com.br, radiozumbijp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br e ainda interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796, 3214-7797. É isso aí, agora 2h08. Destacar também a Rádio Web Porto do Capim, Rádio Web Porto do Capim, que também está retransmitindo o Alô Comunidade diariamente. Você pode ouvir novamente o programa de hoje, por exemplo, a partir de amanhã, sempre às 14 horas. Você anota aí na internet, radioportodocapim.com.br. A gente está repetindo o programa também na web diariamente, Maria, aqui para quem gosta de estar acessando a internet, quem está ligado na internet e pode estar ouvindo aí esse programa a partir de amanhã pela Rádio Web Porto do Capim. Também quem quiser escutar os números anteriores, os programas anteriores, você pode entrar aí no YouTube. No YouTube você procura Alô Comunidade e também no perfil de Dalmo Oliveira. Lá no meu perfil tem toda a coleção dos últimos, pelo menos dos últimos 20 programas espalhando, que a gente está armazenando aí no servidor do YouTube. Agora são 2h10. 2h10. Vou mandar um alô para o nosso assíduo rádio ouvinte e motorista Borges, Dona Hilda Palhano, Roberto Oliveira, lá do Alto Mateus, que inclusive sempre liga pra gente aqui todos os sábados, dizendo que está nos escutando. Dalmo, foi divulgado mais um aviso de habilitação. Nesta quarta-feira passada, 7 de maio, o aviso de habilitação número 68 para rádios comunitárias. O Ministério das Comunicações divulgou a lista de 69 entidades interessadas em outorgas para radiodifusão comunitária. No aviso de habilitação número 68, as entidades devem encaminhar a documentação necessária apenas para a sede do Ministério em Brasília, assim que o órgão fizer as solicitações. O Minicom enviará para as entidades contempladas uma lista de exigências que precisarão ser apresentadas no prazo de 30 dias a partir do recebimento das instruções. Detalhe, nenhuma concessão para a Paraíba. Também esta notícia é bem interessante, que é a respeito da rádio comunitária de Mari. Segundo o diretor-presidente da rádio, a prefeitura ameaça tentar despejar a emissora do prédio onde funciona. Ele vai entrar no ar? Pronto, vai não? Pronto. Eu já falei do seu nome aqui agora. Um alô aí para mais um, reforçando o alô que eu mandei para você agora há pouco. Então, o Severino Ramos, diretor-presidente da Rádio Comunitária Araçá de Mari, Paraíba, acusou o prefeito da cidade, Marcos Martins, de manobrar para desalojar a emissora do prédio que ocupa onde funcionou a estação ferroviária local no centro da cidade. Como é? Conforme Ramos, o diretor de cultura da edilidade é um dos mais interessados em que a rádio fique sem teto,
já que mantém antigo litígio com a emissora. A população é totalmente contra essa tentativa de nos tirar da estação e a gente não vai sair do espaço que conquistamos há mais de 15 anos, disse Ramo. Segundo Assis Firmino, diretor de cultura da cidade, o Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, DENIT, passou a concessão do prédio para a prefeitura administrar, já que faz parte do conjunto arquitetônico da estação, composto pela residência do chefe, a casa da turma e a estação ferroviária. Ele afirmou que a prefeitura não quer desalojar a rádio, e sim tomar posse do patrimônio, como manda o novo contrato firmado com o DENIT. Segundo Severino Ramo, a prefeitura não se interessa pelos outros imóveis do conjunto arquitetônico ferroviário local, que estão caindo aos pedaços, mas apenas pela estação, que está bem conservada e é uma estratégia de nos fazer calar, pois somos uma emissora independente a serviço da comunidade, disse ele. Agora são 2h13, mandar um alô para Severino Ramo, pedir aos companheiros também da Araçá FM de Mari, pedir desculpas porque na semana passada nós não conseguimos enviar a tempo o arquivo aqui do programa ao vivo e a rádio estava para estrear a repetição do programa no domingo passado e não ocorreu, né? Mas esse para amanhã a gente vai garantir aí o envio do áudio, viu, Ramos? Se você estiver ouvindo, pode se preparar e deixar a nossa horazinha reservada para amanhã na rádio Araçá de Mari. Tem uma notícia aqui que rebate um pouco essa aí, Palhano, que foi postada por Fábio Mozart no blog Zumbi, radiozumbijp.blogspot.com. Exatamente, o diretor de cultura da Prefeitura de Mari, Assis Firmino, afirmou que não há nenhuma manobra da Prefeitura da cidade para desalojar a rádio comunitária Araçá, que funciona em prédio da antiga rede ferroviária, conforme afirmou Ramo, representante da emissora. Firmino alega que tem defendido o diálogo com a direção da rádio, mas há intransigência constante do senhor Severino Ramo, presidente da emissora comunitária de Mari, que centraliza a administração da rádio em suas mãos, colocando esse meio de comunicação comunitária a serviço do grupo político ligado ao ex-prefeito, ao qual ele também é ligado no município. O moído continua grande na cidade de Mari. Segundo o diretor de cultura, o Assis Firmino, o desespero de Ramo, abre aspas, ocorre por conta de que ficará num prédio que passa a ser administrado pelo Departamento de Cultura. Firmino afirma que sempre combateu Ramo, a quem acusa de tomar decisões ditatoriais, impedindo que as pessoas da cidade possam falar na emissora, nos programas jornalísticos, como é o caso do próprio Assis Firmino e do servidor Walter, que não podem falar nos programas jornalísticos, disse Firmino em uma nota que ele fez circular aí na cidade de Mari, também aqui na internet. Então o blog aqui da Rádio Zumbi, a gente está divulgando ambas as partes, né, Palhano? Sobre essa polêmica, Maria, que já vem se arrastando há algum tempo. Na verdade, uma disputa política pela rádio Araçá FM comunitária de Mari, lá no Brejo da Paraíba. Agora são 2h16. Na verdade, essa disputa ocorre por conta, principalmente, da audiência da emissora lá na cidade, né? Ela tem uma audiência fortíssima. É forte, exatamente. Mais de 90%. Ela bate todas as emissoras de fora da cidade, então a rádio, inclusive, é um parâmetro bom de rádio comunitária aqui no estado da Paraíba. Olha, você pode interagir conosco através do 3218-7928, 3214-7796 ou 3214-7797. Nós estamos também com o celular ligado, o 8897-1340. Através do celular, se você preferir, pode mandar também uma mensagem sonora pelo WhatsApp, para a gente estar divulgando aqui informações da sua comunidade, da sua associação e do seu sindicato, da sua entidade social. Essa é a missão do Alô Comunidade aqui da sua Tabajara. Agora 2h17, Palhano. 14h17. Mandar um alô pro nosso
grande amigo, o Cebolinha, e pra Dona Lia, né? Dona Lia, que é nossa rádio ouvinte assídua, Dona Lia do Geisel, né? Os dois do Geisel, né? Os dois do Geisel. Vamos começar já a conversar com a nossa entrevistada de hoje, né? A Maria Marques. Maria Marques. Quer fazer a primeira pergunta, não? Não, comece você aí. Mete bronca aí. 2h17. Maria... Mandar um alô também para João Teotônio, né? João Teotônio. Ele disse até, inclusive, talvez viesse pro seu Theo. Talvez viesse hoje por aqui. Não acho que deu algum problema, né? Vai lá. Tudo bem. Deixa eu mandar um alô também para Fabiana Veloso, para Mabel Dias, para Dona Zalba Veloso, que estão nos ouvindo aí na Torre, certo? Aí na Carneiro da Cunha. Todo sábado, às 2 horas, é ligado o radinho no salão de cabeleireira da Dona Zalba. Nós temos uma audiência já consagrada aí na Torre. Mandar um alô sempre para essa galera que está cortando o cabelo, se preparando para o Dia das Mães. Amanhã, todo mundo se embonecando, se enfeitando para passar um Dia das Mães bem bonita, né? E já mandando também um alô para as mamães que acompanham o Alô Comunidade antecipadamente, né, Palhano? Isso. E também para nossa colega e ativista cultural Déia do Monte e a equipe da Verdes Mares lá na cidade do Pilar, que inclusive nos transmite ao vivo todos os sábados. Beleza, agora 2h18, Maria, bem-vinda novamente. Esse programa você já conhece, a gente trata muito de cultura, de comunicação, mas antes de tudo a gente queria que você falasse um pouco das suas comunidades de origem, de onde você vem, quais são as suas comunidades de referência e também um pouco do seu currículo vitae, falar um pouco da sua trajetória, já que é bastante extensa e complexa. A gente tem aí o prazer, então, de entrevistar hoje Maria Marques, essa ativista aí da cultura popular paraibana. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde a todos os ouvintes. Aproveitar, né, já que o programa chega lá em Aparecida, dizer o pessoal da Cauã, a Laecinho, que é um grande ativista da cultura também, né, naquela região, que tem um ponto de cultura lá na Fazenda Cauã. Um abraço para todo mundo lá. Para Maria José lá em Pilar, que toma conta da quadrilha junina, que é uma quadrilha tradicional que tem lá. Né? Aproveitar e deixar um abraço para Maria José. Dá o meu seguinte, eu sou de Cajazeiras, né? Eu tô em João Pessoa há mais de 30 anos, mas não perdi meu vínculo com a minha cidade. Né? Venho de Cajazeiras e vivenciei um momento ímpar, né? E que não quero que volte mais, que foi o regime militar, né? A ditadura militar no Brasil, né? E eu tinha grandes companheiros lá, ao exemplo de Gutenberg Cardoso, que fez parte desse nosso grupo, o Josival, que hoje está aí também na comunicação, que era um grupo que a gente fazia todo um trabalho dentro de Cajazeiras, né? As semanas universitárias, que eram semana de cultura, de esporte, né? E lazer, que acontecia lá em Cajazeiras, os festivais da canção, onde grandes nomes da música cantaram e passaram por esses festivais, ou como o Chico César, como o Luizinho lá de Pombal, né? E como tantos outros, Tom Canhoto, né? Que está em Brasília hoje morando lá, que passaram nesses festivais que a gente realizava lá em Cajazeiras. Então eu venho fazendo cultura a minha vida toda, né? Que época eram os festivais, Maria? Rapaz, o festival na década de final de 70, 80, esses anos, o ano das semanas universitárias de Cajazeiras. Na época dos grandes festivais nacionais. Era também, os grandes festivais a gente teve muito problema, né, quando acontece o festival de 68, aqueles festivais, e depois a gente retoma num processo de menor porte, mas também trazendo esses grandes festivais, que era a marca, né, da gente fazer o nosso trabalho no meio de um regime que não era tão bom, né, que a gente não podia se reunir 2, 3 pessoas, já se considerava todos subversivos, né, que era assim que a gente era chamado, ou então comunista que comia fígado de criança. Então, você é da terra do grande Bira? Biratã. O Biratã de Assis, grande teatrólogo e um grande amigo também, o Biratã. Na época que a gente ocupou, por exemplo, os armazéns da estação rodoviária, da ferroviária de Cajazeiras, onde a gente queria instalar o teatro Iraklis Pires. Então eu sou desse momento, né, que a gente ficou lá com os tratores do lado de fora querendo derrubar, e a gente ocupava aquele espaço em nome da cultura e de todo um processo que a gente construía na cidade de Cajazeiras. Ô Maria, essa tua ação, essa tua atuação já ainda na juventude,
causou alguma repercussão depois, algum processo, alguma coisa assim? Como é que foi a repressão diretamente contigo naquela época? Bom, eu tive repressões quando eu chego em João Pessoa, que a gente sai da universidade, se torna um profissional, e pessoas que assumiram determinadas administrações e começam a perseguir você por um momento que você vivenciou como no presidente DCE, que eu fui, né, como fui presidente de associações dentro da universidade, de diretórios acadêmicos. Então, quando você passa por esse processo, que a gente mexeu com muita gente grande, a gente está com um processo no Conselho Nacional de Educação. Então, quando você começa a trabalhar dessa forma, tem gente que leva isso para o resto da vida. Então, você fica sendo marcada por esse processo. Então, isso, politicamente e na minha vida profissional, teve uma parte que eu sofri represália consideráveis, né? Então, mas aí nesse caso, na relação empregatícia, já tem uma bem característica, que é o assédio moral. Se eu não me engano, a pergunta de Dalmo foi mais precisamente no período em que você fazia os movimentos, ou seja, antes no movimento estudantil, quando você fazia seus movimentos ainda jovem, né? A repressão política da ditadura militar. Tivemos muitos. Eu com 13 anos eu estava em Belo Horizonte, né, num encontro, e aí tem uma coisa que a gente não pode negar, né, que todo mundo que fez essa parte desse movimento, a gente fazia parte das SEBs, né, que era os grupos ligados à igreja, né, que eram as pastorais. Então todo mundo que tinha uma linha da esquerda e que a gente encontrava os padres dessa época que tinham uma visão diferenciada, principalmente quem veio de fora, né, quem estava aqui de outros países, e a gente tinha essa força dentro da igreja, mas eu tive vários problemas, quando a gente, por exemplo, ainda com o Helder Câmara, a gente foi para um encontro em Olinda, quando o Edival Nunes, conhecido vulgo Cajá, né, que hoje foi preso, né, naquela época. E aí a gente estava lá nesse momento, a gente não foi preso por sorte, né? Por correr um pouquinho, mas na época que já foi preso, a gente estava ali naquele momento. Segundo o chicanismo, né? Herói é o cabo que não teve tempo de correr. Né? É verdade, porque assim, eu lembro com uma coisa que uma vez Gutenberg falou, né? Numa determinada atividade que nós estávamos fazendo, e aí eu fui chamada para ir para a mesa, ele disse, olha, na época da ditadura, a gente fazia as histórias e ela ajudava a gente a se esconder, né? Por conta da minha família lá em Cajazeira tem um espaço que não era assim, muita gente respeitava, mas a gente corria, e quando corria muito da polícia, não é brinquedo não, a gente não podia se reunir. Eu lembro que Jabas Passarinho, ministro, foi para Cajazeiras e a gente fez uma carta aberta à comunidade, à população de Cajazeiras. Como é que a gente entrega essa carta? Então a gente de madrugada foi colocar por debaixo das portas. Mas a gente achou pouco no dia do comício, a gente pegou um bocado de criança e mandou entregar essas cartas no meio do comício. Você imagina o tumulto que aconteceu, né, lá em Cajazeira nesse momento. E foram estrategicamente correram, botaram as crianças, rapaz, brincadeira. E deu certo? Deu certo. Deu certo porque criança ninguém vai... Deu certo. Né? Eu lembro agora, com certeza, eu acho que a inteligência da polícia ficou querendo saber quem foi o autor, o intelectual, para colocar as crianças no meio da rua. Viu? Olha, não, com certeza. E tem mais, assim, a gente tinha determinadas pessoas aqui na época da censura, né, e eu trabalhava com a questão da cultura, e tinha o cinema, né, que a gente tinha que levar para poder autorizar a exibição, né, e teatro mesmo, a gente tem que passar pela censura da Polícia Federal. Isso. E eu cansei de levar, e quando chegava lá, a pessoa olhar para mim e dizer assim, eu lhe conheço. E, né, e Pedro, que era um dos caras lá, eu chamava ele de Pedro Revoltoso, né, que era o cara da Polícia Federal, mas a gente conhecia as pessoas praticamente, a gente sabia onde era que a gente estava. A gente invadiu a delegacia do MEC aqui, e a gente tinha um prazo para sair. Se a gente dentro de 3 dias não resolvesse, era melhor a gente correr, porque a Polícia Federal não brincava não, né? Ela prender e processar todo Não, mundo. E a gente estava dentro da delegacia do MEC, que hoje é a Casa Brasil, ali na rua... Trincheiras. Nas trincheiras. A delegacia do MEC ali, a gente invadiu a delegacia com 5 pessoas. Né? E a gente dizia assim, fecha tudo, a gente só quer essa sala aqui, tá vindo ônibus aí pra gente tomar conta disso aqui, não tinha ninguém. Só os 5 que estavam lá pra invadir, só pra poder invadir aquilo dali.
Então você imagina aí, daqui a pouco tem agente da Polícia Federal lá dentro e a gente pegar os advogados e dizer assim, o que é que a gente faz? Tem 3 dias, é que é o final de semana, se vocês não resolverem, cá fora. Ok, 2h27. Deixa eu dar um recado logo aqui. Tem um pessoal que tá ligando lá do Almeidão, o companheiro Beto Lucas. Eles estão tentando trocar as notas fiscais, né, pelos ingressos. E me parece que não tem ninguém lá para fazer essa troca. Eu queria alertar aí o pessoal da Secretaria de Esporte e Juventude, não é isso? Que está responsável por essas notas. E já tem uma fila grande no Almeidão esperando a troca de nota fiscal pelo ingresso para assistir o jogo. É de amanhã, né, Beto? É hoje ainda, né? Então já tem uma galera lá querendo pegar os ingressos. Se o pessoal do governo, o Rádio Escuta, estiver ouvindo aí, mandar alguém lá para providenciar essa troca, porque já tem uma pequena multidão no Almeidão esperando trocar as notas fiscais para os ingressos da partida de hoje. E já ligaram aqui para a Rádio Tabajara AM querendo saber como é que resolve essa problemática aí no estádio do Almeidão. Agora são 2h28. Deixa eu ler uma notícia aqui, Maria. Tem na linha. Seu Theo tá na linha querendo. Ele não pôde vir porque sofreu um acidente, pequeno acidente. Ele quer vir recitar uma poesia que ele fez para as mães e ele vai recitar agora no ar. Pelo telefone. Pode entrar no ar, seu Theo. Tá bom, meu querido. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, razão maior do nosso programa. E eu quero cumprimentar essa mulher guerreira que está aí, toda a referência que ela falou, bastava ser de Cajazeira, pronto, não precisava mais, melhor referencial. Então eu quero desejar para ela muito sucesso, e na minha família eu tive gente, uma sobrinha que sofreu a mesma coisa que ela sofreu naquela época, e eu tenho que parabenizá-la. Eu queria até depois, eu vou ouvir toda a entrevista dela, porque eu quero saber o movimento dela em cultura, porque quando eu vejo uma pessoa falando em cultura, eu já me interesso. E é por isso que eu estou falando no Alô Comunidade, porque trata disso também. Independente de tudo isso que eu já falei, mas eu queria aproveitar a oportunidade que você está me dando, eu já tinha feito um trabalho que eu ia ao vivo aí apresentar aí. Mas foi direcionado ao Dia da Mãe amanhã. Então eu fiz. Mãe, receba neste dia tudo que qualquer um de nós tem a expressar. Mãe, 3 letras que tanto representa. M de maternidade, maturidade, A de amor, atenção, atenta, E de emotivo, eterna eternidade. Mãe, enfim, de tudo que possamos imaginar. Amor, esperança, saúde, carinho, perdão, caridade, fraternidade, afeto, afinidade, perseverança, compreensão, divindade, abençoada por Maria, Mãe de todos nós. E todos nós te diremos neste dia, num sorriso largo, aberto, carinhoso, afetuoso e sincero, de filho para mãe. Obrigado. Seja expressado numa só palavra, mãe, amor. É essa a minha contribuição para o programa. E também homenageando o Dia das Mães, a essa Maria que está aí, a minha mãe que está no outro lado, a mãe de meus filhos, as mães de meus 17 netos, e todas as mães, enfim, as mães sofredoras, as mães desassistidas, as mães desabrigadas, todas essas mães que existem no mundo inteiro nessas condições e que nós não vemos, mas respeitamos neste dia sagrado que é o dia de nossa mãe. Obrigado, Paiano. Obrigado, professor João Teotônio. Obrigado pela participação. Teotônio que está se tornando nosso colaborador aqui também no Alô Comunidade, participando todo sábado aqui desse programa, que é uma experiência também de jornalismo participativo, de comunicação participativa. Microfone sempre aberto aí para as participações dos nossos colaboradores, das comunidades, das lideranças nas comunidades. Agora são 2h32. Lucas, tem um intervalo comercial aí, né? Daqui a pouco a gente volta.
ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M, João Pessoa, Paraíba. O músico Herbert Viana nasceu em João Pessoa em 1961. Transferiu-se ainda criança com a família para Brasília. No Rio de Janeiro criou a banda Paralamas do Sucesso, onde é guitarrista, vocalista e compositor do grupo. Herbert Viana nasceu em João Pessoa, é paraibano como você. Final de semana com mais um show de bola pela Tabajara, a rádio oficial do futebol paraibano. Cobertura do Campeonato Brasileiro da Série C. Você acompanha aqui na Tabajara, a primeira do esporte. No sábado, a jornada começa às 17 horas, direto do Almeidão para Botafogo e Salgueiro de Pernambuco. No domingo, às 16 horas, tem Cuiabá e 13 no estádio Presidente Dutra. Futebol é com o Screte Campeão. Aqui o jornalismo esportivo tem muito mais emoção. O futebol da Tabajara tem o oferecimento Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Óticas 2 de Fevereiro, cuidando da saúde dos seus olhos. Rangel, Oitizeiro e Mangabeira. Cemitério Parque das Acácias. Promoção, jazigo para entrega futura em parcelas mensais de R$ 275. Fone 4009-6400. Dubai Construtora, especialista em concretizar sonhos. 3224-5426. Laboratório Maurílio de Almeida, 64 anos de precisão absoluta. Brecauto, freio, suspensão e o mais avançado serviço de injeção eletrônica diesel. Distrito Mecânico 3221-9164. E Governo do Estado, para sua vida ficar melhor, o governo faz diferente. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Açaí. Ofertas de arrasar só o Açaí tem. Biscoito Cream Cracker Vita Massa, R$ 1,69 o pacote de 400 gramas. Creme dental limpeza completa Sorriso, 89 centavos a unidade de 90 gramas. Cerveja Bavária, R$ 1,09 a lata de 350 ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na Rua Diógenes Tianca, Água Fria, próximo ao Estádio Almeidão. Açaí. Rádio Tabajara AM, há 77 anos, patrimônio cultural da Paraíba. Beleza, já de volta no Alô Comunidade, agora são 2 horas e 35 minutos. A notícia aqui da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles estão convidando ativistas, militantes do movimento social para um evento chamado Arena da Participação Social, que vai ser realizada entre os dias 21 e 23 agora de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no setor de clubes esportivos lá em Brasília. A Arena da Participação Social reunirá representantes da sociedade civil, gestores públicos, especialistas e convidados internacionais nos diálogos sobre os objetivos do desenvolvimento do milênio e a construção da agenda pós-2015. E também, em paralelo, o 2º Seminário Internacional do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, um grande evento aí em Brasília a partir do dia 21, agora nesse mês de maio. No dia 23 também vai ter a cerimônia de premiação da 5ª edição do Prêmio ODM Brasil, que reconhece as melhores práticas de gestão municipal e projetos sociais que contribuam para o alcance das metas do milênio. Se você quiser mais informações, quiser participar também,
Acesse aí o www.planalto.gov.br / Arena Diálogos Sociais. Eu vou repetir o endereço aqui do evento: www.planalto.gov.br / Arena Diálogos Sociais, para pegar mais informações aí sobre o Arena da Participação Social, um evento aí realizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, discutindo aí o marco regulatório das organizações sociais da sociedade civil, lá em Brasília, entre 21 e 23 de maio. Também tem um articulador local aqui na Paraíba, Arimateia França, viu, Maria? Está articulando esse evento do ODM também aí, relacionado ao marco regulatório das organizações da sociedade civil no Brasil. É uma nova lei aí para dar uma regularidade nas relações de parceria entre os movimentos sociais e os governos municipal, estadual e federal. Agora são 2h38. Maria, a gente estava conversando aí um pouco sobre esse período de lutas, né, que foi difícil aqui no Brasil, que na verdade se construiu todo um alicerce para a sociedade democrática que nós temos hoje no país. Eu queria também que você fizesse uma análise, Maria, de como está a situação da participação social nessa construção de democracia, principalmente aqui na Paraíba, nos tempos atuais. Você que também tem uma militância partidária, tem uma militância social e tem uma visão muito, muito clara, muito boa em relação a isso. O que é que você me diz? Dalmo, existe um momento hoje totalmente diferenciado da época, né, das organizações da sociedade civil. A gente faz todo se organiza, a gente briga, a gente vai para as diretas já, a gente modifica, a gente tem eleições diretas, a gente traz o presidente eleito pela sociedade, a gente tem um momento diferenciado em 2003, quando a gente bota um trabalhador na presidência da República. E aí, por causa disso, dessa questão toda, existe um stand-by do movimento social também, né, dessa relação do poder e do movimento, né? Porque aí o governo vem um governo democrático, vem um governo do povo, um metalúrgico, e traz também para dentro do seu quadro de governo militantes e pessoas da sociedade que vêm num papel exatamente de fazer esse diálogo com a sociedade. Quando acontece isso, deu um tempo do movimento na rua, né? Esse movimento deu uma parada, né? A discussão foi bem diferenciada. Então, hoje a gente está vendo o movimento retornando às ruas, porque uma coisa é a gente ter um governo que a gente queria mudar o país, mas outra coisa são coisas que o movimento tem que fazer, e a gente só consegue mudanças na organização dos movimentos sociais, né? A gente não pode simplesmente achar que tudo está muito bom, obrigado. A gente sabe que as políticas estão aí, mas as políticas não saem do papel. A gente sabe que as leis são votadas, estão lá muito bonitas, mas também não saem daquilo dali, né? Vamos citar só um exemplo assim, por exemplo, a 10.639, a 11.645, estou falando da área de educação, que é a base de tudo. Sem educação a gente não consegue modificar nada, sem educação a gente não diminui a violência. Então, eu não posso colocar a culpa somente na polícia porque está acontecendo a violência. A violência a gente só acaba se a gente tiver uma base de formação. E isso também cabe ao movimento social da gente estar fazendo essa discussão. Então, muita gente de movimento social foram cooptadas pelos governos. Exato. Foram cooptadas pelos governos e há uma mistura, que ele não sabe se é governo ou se é movimento social. Né? Ele fica fazendo esses dois papéis. Ele é governo e é movimento. Né? E na hora que o movimento cobra, ele fica sem ter uma resposta, né? Porque ele não quer discutir com o governo e nem também quer discutir com o movimento. Então ele fica em cima do muro, né? E que dificulta esse diálogo. Então há essa dificuldade ainda muito grande. Então é importante que o movimento ele é partidário.
O movimento social, ele é apartidário. A partir do momento que os movimentos sociais, ele torna partidário, ele se torna complicado, porque a gente não tem diálogo com os outros, né? E a gente entende que o movimento social ele é uma junção de vários movimentos, né? E aí a gente não tem que ver a ideologia política de cada um. A gente tem que ver qual é o objetivo que nós queremos alcançar, né? Se a gente está numa luta, por exemplo, de melhoria da educação, eu não posso ver se você é do PT, do PMDB. Se você tem a mesma ideia que eu tenho, de que eu estou querendo uma melhoria na educação, eu não posso ver essa questão política partidária. A questão por ser político, você tem que ser sempre. Agora, a política partidária, você mistura, quando você mistura, tem as divergências, porque cada um que queira ser mais verdadeiro do que o outro. Né? Isso dificulta a ação do movimento. Ô Maria, você atua em vários conselhos de políticas públicas. Como é que você analisa a participação da população, dos representantes da sociedade civil nesses conselhos, aconselhando o governo a tomar boas medidas, a tomar soluções para a população? Qual é a análise que você faz dessa participação através dos conselhos? O conselho é muito importante, a participação popular, né? Hoje a gente brigou para que esses conselhos existissem e que fosse um conselho paritário. Hoje a demanda no governo federal, e que já vai ser aprovado, é que seja um terço, né? Não é mais meio a meio, vai ser um terço. Então tem que ser maioria da sociedade civil. Se realmente existe um governo que quer escutar a sociedade civil, ele tem que escutar quem está nos conselhos, né, que traz a demanda. Porque muitas vezes o gestor público, ele acha que o cara que está no conselho está ali para brigar com outro governo. Às vezes ele está trazendo o que ele está vendo que o governo não vê, né? Porque muitas vezes o cara está lá no gabinete, o secretário está lá não sei aonde. Então quando você vai, você já é oposição. Ele não se coloca no intuito de escutar aquele conselho. O conselheiro já está dizendo, a gente está dando uma diretriz para que aquilo aconteça. Então, se o movimento social traz a demanda, cabe ao poder público que está fazendo parte daquele conselho chegar onde é que tem necessidade de chegar. Por quê? A ideia do conselho é que a sociedade traga para a mesa da discussão e, junto com o governo, chega um denominador comum, que é uma solução daquele problema. Você acha que, dependendo do governo que esteja exercendo o poder, e há alguma possibilidade de retroagir nessa coisa da participação popular, dos conselhos? A gente sabe que, dependendo do governo, ele investe ou não nessa coisa de ouvir o povo, né? O que é que você acha? Dalmo, você me conhece muito bem, você me faz essas perguntas, porque você sabe que eu não tenho nenhum constrangimento de respondê-la, né? Eu não tenho nada preso com nenhum momento político da situação. Então, deixa eu só te dizer uma coisa. Infelizmente, há pessoas do movimento social que muitas vezes são colocadas dentro dos conselhos pelo próprio governo. Né? Isso aí independe que são cooptados pelo governo, é movimento social, mas o governo é quem indica ele para que ele vá para dentro do conselho, que dificulta, porque ele deixa de fazer aquilo que eu estava falando, ele deixa de fazer o papel, tá certo, e passa a fazer o papel dúbio. Ele é movimento, mas naquele momento ali ele é muito mais governo do que o movimento, entendeu? Com as mãos atadas, ele está preso. É por isso que quando eu defendo que o movimento ele tem que ser apartidário, ele tem que ser, naquele momento, uma causa daquilo que nós acreditamos. Então, a partir do momento, existe isso em vários conselhos. Ele tem que tomar o partido do movimento. Ele tem que tomar o partido do movimento social. Não propriamente apartidário. Ele tem que tomar o partido exclusivo. Exclusivo daquilo que ele está buscando, que ele está discutindo, que ele está querendo. E nem sempre acontece, né? Exatamente. Então, pode ter dois momentos dentro do conselho. Um momento de retrocesso, e você sabe muito bem disso, é um momento de retrocessos, porque infelizmente há várias manobras para que as coisas não caminhem, né? Porque quando você assume criar um conselho, você está assumindo junto com esse conselho todos os custeios que esse conselho tem. Por exemplo, de trazer os conselheiros não sei de onde, e se for a nível de estado, tem que ser. Se for da prefeitura também. Garantir as reuniões. E aí eu vou ser muito franca, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura está sem funcionar. Mas a gente tem outros conselhos no estado que a gente não consegue chegar. Exato. E que a gente não consegue trazer os conselheiros. Isso eu estou falando de uma forma bem aberta. Como nós estamos aqui fazendo comunicação, o Conselho Municipal de Comunicação também, né? Que não existe ainda, né? Existe, foi aprovada a lei e tudo, mas nunca foi posto. Não foi efetivado. Mas, Beto, é aquilo que eu estava falando. Existem várias leis.
O que falta, vamos criar uma lei. Por exemplo, a gente está discutindo agora a questão da lei dos mestres no município de João Pessoa. No estado existe o REMA, que é uma lei, né, que contempla os mestres da cultura popular. Só que ela está engessada. Ela foi criada em 2009, mas ela está engessada. Ela criou que tem 30 participantes. São 30 contemplados. Para que entre um novo mestre, tem que morrer alguém. O cara não vai estar querendo rezar para que morra um mestre da cultura popular, para que ele possa assumir a vaga. A gente precisa modernizar isso aí. E vale salientar, foi o primeiro que foi feito no país e se foi de exemplo. Estagnou, ele parou. Há uma proposta do Conselho Estadual de Cultura para que haja essa mudança, que vai para a Assembleia. Por quê? Porque são recursos. Tem que alterar a lei, né? Tem que alterar a lei. Então só vai modificar. O ideal seria, como o Ceará, como Belém, tá, que acontece, que todo ano ele tem uma porcentagem X de mestre que é contemplado. Então vale a pena. Agora, se você para e você contempla, aí quando é que eu vou ter a chance de botar, por exemplo, um novo mestre que está já com 80 anos da cultura popular, que é uma cultura oral, que precisa ser preservada. E a contrapartida desse mestre é as oficinas para contemplar as pessoas. E aí, Beto, a importância do Conselho de Comunicação. A comunicação é a alma de tudo. Né? A comunicação ele traz ao conhecimento para a população, como também traz da população para que o governo, para que a sociedade, para que todo mundo escute e possa estar discutindo de uma forma mais ampla. Faz o feedback, né? Exatamente. Maria, eu vou ter que interromper rapidinho, porque essa notícia é muito importante para a gente divulgar. É o seguinte, na pequena comunidade de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré, distante 332 quilômetros de Manaus, uma comunidade resolveu instalar uma rádio de baixa potência de 20 watts para prestar serviços comunitários. Não esperou, porém, pela devida autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Resultado: o Ministério Público, pasme, o Ministério Público entrou com uma ação criminal contra o diretor da rádio, que passou assim a correr o risco de cumprir pena de 2 a 4 anos e de detenção e ter que pagar multa de R$10 mil. A Defensoria Pública da União foi acionada e conseguiu, conforme decisão publicada no STF no mês de agosto de 2013, garantir a anistia da Rádio Amazonense, apelando para um princípio que pode ser, ironicamente, um trunfo para os comunicadores: a suposta insignificância, já que, por tomar o ato como uma conduta minimamente ofensiva do agente, a ausência de risco social da ação reduziu o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. A Justiça pode considerar descabida a instauração de um processo criminal. É impressionante. A Justiça decidiu que não tinha por que condenar agora, porque o negócio é insignificante. A rádiozinha... Tá. Na verdade, esse é um problema que atinge a maioria das iniciativas de você botar uma emissora sem permissão do Ministério das Comunicações, porque geralmente são emissoras de baixa potência, que não afeta, né, não afeta grande interesse nenhum. É uma rádio comunitária para aquela comunidade de baixo alcance, e aí as pessoas ficam fazendo uma burocracia enorme para liberar uma concessão de rádio comunitária para uma comunidade, para um determinado setor que precisa da sua comunicação, porque hoje você liga a televisão, só passa notícia de São Paulo, sabe, Maria? Você liga a rádio, tem as rádios locais, tudo bem, mas é mais propaganda do que informação. Então, as comunidades elas estão praticamente impedidas de se comunicar, de fazer sua comunicação, e dá nisso aí, nesse tipo de procedimento do próprio Ministério Público se contradizendo, né, na sua discussão. Mas Dalma, quando a gente fala das rádios comunitárias, rádio que seria realmente rádio comunitária, né? E a gente vê que tem uma gama de rádios aí que tem vários políticos por trás. Exatamente. Que manipulam e que é muito mais fácil conseguir a concessão do que quem vem na luta pelos trâmites legais. E eles muito mais rápido chegam no Ministério da Comunicação e sai de lá com seu documentozinho, autorização para quê. E quando as rádios comunitárias conseguem autorização de instalação da rádio, vem uns problemas para poder adquirir os equipamentos e manter também, e mantê-la no ar,
né? E Que quando dificulta mais. ela não faz parte do esquema político que está no poder, acontece o que está acontecendo Em Maria. com a Araçá. Em Maria, exatamente. É um problema sério, mas estamos aí na batalha e apoiando esses guerreiros da comunicação comunitária. Tem uma notícia de conselho, por falar em conselho, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Estado da Paraíba está convidando entidades de promoção de direitos humanos que defendem os princípios da igualdade, respeito à diversidade, laicidade do Estado, universalidade das políticas, justiça social, transparência dos atos públicos e da participação em controle social, com o objetivo de combater a violência lesbofóbica, transfóbica, homofóbica, machista e racista, visando a defesa dos direitos humanos para todos os cidadãos, de maneira que convidamos todos e todas para participarem de audiência pública promovida por esse conselho. Vai ser na segunda-feira, dia 12, às 15 horas, no auditório da sede da OAB, aqui em João Pessoa. Fica ali na rua Rodrigues de Aquino, número 37, aqui no centro. A ideia geral em torno dessa audiência é que há uma discussão para debater as ações da Câmara Municipal de João Pessoa, que vem realizando ações em favor do fundamentalismo e do conservadorismo. Por fim, os integrantes do Conselho de Direitos Humanos encontram-se incomodados e preocupados com os títulos de cidadania pessoense, Maria, que estão sendo concedidos a pessoas controversas aqui da vida pública nacional, gente como o pastor Silas Malafaia, a jornalista Raquel Sherazade e também o senador Magno Malta, que estariam aí numa lista de receber essas condecorações na Câmara de Vereadores de João Pessoa, e também pronunciamentos realizados naquela casa de ataque à cidadania dos direitos do movimento LGBT, movimento feminista, a questão do combate ao racismo também, menores infratores, né? Ou, na verdade, são crianças e adolescentes em conflito com a legislação, com a lei, né? E também existe uma criminalização, uma discriminação muito grande com relação à religião afro-brasileira, profissionais do sexo e dignidade da pessoa humana. Então toda essa discussão vai ocorrer nessa segunda, dia 12, às 15 horas, no auditório da OAB, na Rodrigues de Aquino. O pessoal está convidando os movimentos sociais para discutir, porque está se percebendo que a Câmara de João Pessoa está privilegiando muito a concessão de título de cidadão pessoense a essas figuras que acabam atacando a cidadania. O que é que você acha, Maria, dessa discussão? Eu acho um absurdo. Eu acho que a Câmara de Vereadores de João Pessoa poderia estar dando um título, por exemplo, à Joana lá do Balai Nordeste, que faz um trabalho com a cultura popular, um trabalho digno com a cultura popular, que está tirando jovens de área de risco, que tem um trabalho lá ensinando aula de sanfona, aula de percussão, a orquestra sanfônica. Por que não dar um título de cidadã pessoense, ou a Joana lá do Balai Nordeste, né? Em memória ao mestre Carboreto, que fez um trabalho durante anos lá em Mandacaru, com a tribo Tupinambás, com a ciranda lá em Mandacaru. Por que não o mestre Maciel da Lapinha, lá de Cabedelo? Por que não dar esse título a esse pessoal e fica dando um título a pessoas que vêm a João Pessoa esporadicamente, uma vez perdida. E não fizeram nada. E que não fizeram nada em prol da Paraíba, em prol do nosso estado, nem um pouco do município de João Pessoa. Eu não concebo isso, eu não consigo entender. Né? Eu acho que é mais um oba-oba, uma questão de estar dando títulos e mais títulos a pessoas que não têm nenhuma, isso eu digo sem nenhuma responsabilidade e nem tampouco compromisso com a população de João Pessoa. Beleza, agora são 2h56. Deixa eu mandar um alô aqui para Renan Palmeira, ele que está à frente dessa discussão também, e Eva Cristi Xavier, nossa colaboradora, lá aí do Bancários, também na audiência, nossa amiga de Itabaiana. Tem uma galera em Itabaiana ouvindo o Alô Comunidade. Nossa amiga Cassiana Menezes, não é isso? Isso.
que do ponto de cultura. Orlando Otávio. Maestro Orlando Otávio. Acho que Débora também, que é do Cantiga de Ninar, gente finíssima. Marcos Veloso, tem uma galera aí em torno do ponto de cultura. Cantiga de Ninar, lá de Itabaiana. E também aqui no Facebook com a gente, Andressa Ribeiro, desejando aí para Andressa que Nossa Senhora do Bom Parto a acompanhe, ela que vai ser mãe, né? Nos próximos dias aí, já tá nos finalmente aí. Na Citex, viu, Andressa? Um abraço pra você. A Andressa da Citex, né? Da Citex, tá nos finalmente mamãe. aí. Vai ser mamãe nesses dias aí. Boa sorte pra ela. Ela que quer ter o parto natural, Maria. Companheira Andressa da Citex. Maria, em relação a pegando esse gancho da maternidade, como é que tá a discussão sobre a questão das mulheres, especialmente das mulheres negras? Você que tem uma ação também muito forte nessa coisa da promoção da igualdade racial e do combate ao racismo. Fala um pouquinho dessa discussão. E eu queria também que, se você pudesse fazer uma ponte aí com a questão da religiosidade de matriz africana aqui no estado da Paraíba. Dalmo, olha, há uma preocupação muito grande com a questão principalmente da saúde da população negra, né? E quando a gente fala assim, a questão das mulheres é porque, por exemplo, se um negro tem hipertensão, não é toda a medicação que vai servir para que combata essa hipertensão. Existe a questão da maternidade, da questão da morte prematura, né, dos abortos não forçados, né, espontâneo, por sérios problemas que tem. A questão da anemia falciforme, que você tem um conhecimento bem maior do que eu, mas que atinge muito essa questão da população. Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, nas comunidades quilombolas, a gente tem várias mulheres que têm o traço da anemia falciforme. E que a gente sabe as dificuldades que tem de estar com esse tratamento, né? Que se bem que já teve um avanço através da ASPA, de estar trazendo essa discussão para dentro dos municípios, para a Secretaria de Estado da Saúde. Mas que ainda falta muito mais, falta avançar. E quando a gente fala das mulheres negras, né? A gente tem N problemas, né? Porque as mulheres negras, geralmente, existe a dificuldade de trabalho, de emprego, ou são domésticas. Se é na comunicação, elas só fazem papel de empregada doméstica na televisão. Tem todo um problema racial que a gente tem que dizer que o racismo, que o preconceito tem cor, né? Tem cor e tem classe social. Então, isso é uma dificuldade muito grande ainda no país. E na Paraíba não é diferente. Né? Existe a questão do racismo, que a gente precisa trabalhar, inclusive, o racismo institucional, que é pior ainda, né? Que é um racismo velado, né? Que a gente sabe que existe, que o Estado nega que não tem. Né? Isso é... E aí, quando a gente fala da religião de matriz africana, eu vou tocar na tecla da Câmara, como também na Assembleia Legislativa. Eu sou de religião de matriz africana, né? Já há bastante tempo. E dizer que é o seguinte, a religião a gente não escolhe o orixá é que escolhe a gente, né? A gente vem através dele. Mas aí eu fui convidada para uma discussão, comemorar o Dia Estadual de Religião de Matriz Africana, e quando eu chego na sessão, na abertura da sessão, eu tenho que escutar alguém dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não é legal para um Estado que se diz laico, isso, o Estado brasileiro. A gente vai para uma sessão discutir a questão da religião e eu tenho que escutar a pregação primeiro da religião que não é a nossa e que as pessoas costumam dizer que a gente cultua o demônio. Bom, eu costumo falar que ninguém cultua o mal, né? E se você tiver uma ideia, quem quiser ir no terreiro, no candomblé, terreiro de nação, ou na Umbanda, ou na Jurema mesmo, ninguém vai estar lá cultuando o mal, até porque a gente nem chama pelos nomes que essas pessoas chamam normalmente nas igrejas nas quais ela frequenta. Então a gente não cultua o mal, a gente cultua a natureza. E para nós a natureza é vida, né? Porque ninguém consegue prender o vento. Ninguém consegue prender o vento. Ninguém consegue prender a água, por mais que prenda quando ela quer, ela derruba tudo e vai embora. Né? A gente cultua a natureza. Então se cultuar a natureza, cultuar o mal, a gente corre o risco que esse mal destrua o planeta por culpa do próprio homem que está destruindo a natureza e que a gente mais preserva. Fazendo uma
uma caminhada pelos rios que nós temos na cidade de João Pessoa, e aí a gente sai para fazer limpeza, você vê a tonelada de lixo que a gente tira, que as pessoas jogam no lixo, e será que é a religião de matriz africana que vai fazer isso? Se a gente depende desse rio, que a gente depende da mata, a gente depende... O que a gente está vendo é uma destruição completa. Então, falar da religião de matriz africana hoje, que está na moda, né, na verdade, tem todo mundo estudando, a academia está estudando, né? A verdade é todo mundo querendo saber o nosso sagrado. O sagrado é nosso. Então, o que a gente vai dizer e vai mostrar para essas pessoas é desmistificar essa questão do mal. Tem um ponto aí, Maria, é importante, que a religião de matriz africana tem auxiliado, tem ajudado de uma certa forma, a diminuir o impacto da violência contra a juventude negra. Inclusive o projeto Juventude Viva e coisa e tal. Como é que você enxerga esse processo aqui em João Pessoa e na Paraíba? Dalmo, a Juventude Viva, ele ainda está em fase de andamento, né? A gente precisa ainda atingir, chegar nos bairros. E eu acredito o seguinte, veja bem, os terreiros, eles têm um trabalho com a comunidade da localidade e com outros, e traz a criança para aprender a tocar, traz a criança para cantar, traz a criança para dançar, traz a criança para suas atividades do ritual de matriz africana, para sua confraternização e para o seu encontro de religiosidade. Há uma preocupação muito grande. A gente faz há 5 anos lá em Mangabeira os Tambores da Paz, né, que é no dia 17 de março, que é o Dia Estadual da Cultura Afro, aqui na Paraíba. Né, existe uma lei, né, inclusive que tem que sair anualmente um encarte dentro do jornal União, onde trata dessa lei. Saiu o ano passado, esse ano, infelizmente, não foi feito esse encarte, mas é lei. E aí a gente faz um trabalho, a gente tem oficina onde a gente traz as crianças para fazer um trabalho de trança nos seus cabelos, para que ela tenha autoestima e que não tenha vergonha do seu cabelo. Porque quando chega na escola... Pô, eu vou dizer uma coisa bem recente. Sexta-feira agora, ontem, aconteceu um fato com a Amanda, né, que é neta de mãe Chaguinha, numa escola aqui do município de João Pessoa, um problema entre alunos e que a diretora vai expulsar ela da escola e disse que não vai tirar outra porque a outra é da igreja e a Amanda é do candomblé. E eu vou conversar com o Luiz Júnior, né, tá filmado, eu vou discutir isso porque isso é uma questão racial. Né, isso é preconceito religioso. Porque assim, eu não quero que ninguém tolere, não. Eu quero respeito. Como respeito às outras religiões, tem que se respeitar qualquer uma delas. Até o Papa Francisco já colocou muito claro, toda religião é verdadeira, desde que você acredite. Então, que ele não pode determinar o que é que você tem que acreditar ou não. Quem tem que determinar em quem que você acredita é você. Então, se você acredita em Deus, só existe um Deus. Então, o meu Deus é o Lodumare. Né? Então, cada um tem o seu Deus e que é a fé que você acredita. Só sei que quando eu aponto o dedo para você, tem 3 para mim e tem 1 para o Lodumare, que é quem julga. Tem 3 para mim, dizendo que se você não merecer, quem vai receber triplicado sou eu. E assim é o meu orixá. Não é? O orixá que protege. Então, essa discriminação é séria. Então, Juventude Viva, ele vem para uma transformação. Por exemplo, Campinas, São Paulo, nos PSF de Campinas, já é utilizada a medicina alternativa. Já tem os nossos pais de santo lá trabalhando com nossas ervas, né? Porque se vai para o terreiro também se limpar, se purificar com as ervas. E tem várias alternativas de você tratar a sua saúde com conhecimento da cultura popular, que são os nossos mestres raizeiros, que são nossas mães de santo, nossos pais de santo, que traz essa cultura da sua origem, dos seus ancestrais, dos negros que vieram para esse país e dos índios, porque há uma junção disso tudo, né? Então essa já existe nos PSFs em Campinas, né? Então por que não trazer isso também para Paraíba? Nós temos N's aí. Por que nós brigamos hoje para discutindo a lei dos mestres a nível nacional? Porque a gente precisa que esses mestres não percam sua oralidade. Então a gente precisa repassar. Né? Eu tenho um mestre, por exemplo, que toca rabeca e confecciona rabeca com 80 anos de idade. E se eu não der condições para que ele repasse isso para alguém, vai morrer ali com ele. Exatamente. Então eu preciso que dê continuidade. E a religião é isso, é a religião oral. A gente não é a religião do candomblé, você não tem em livros. Né? Tem alguns livros escritos por Mãe Estela, por outras pessoas, né? Mas a gente precisa ter esse trabalho diferenciado. Então a cultura viva, né, e que trabalha com a juventude, e a gente sabe que a gente pode tirar a juventude de área de risco,
a religião de matriz africana tem como trazer, né? E como outras também tem, basta não ser tapado e nem ser radical. A gente precisa trabalhar em conjunto. Eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, em Alagoas, uma mãe de santo faz um trabalho belíssimo, que é o trabalho das Janaínas. Ela tira jovens, meninas que são mães e usuárias da droga da rua e dá abrigo e está fazendo um trabalho fantástico. E nem todo mundo que está lá é da religião, mas ela é da religião, mas nem todo mundo que está lá, e ela consegue trabalhar dessa forma. Então isso é um avanço que a gente pode trazer, que a gente copia tanta coisa, vamos copiar as coisas boas. Exatamente. Então vamos copiar as coisas, trazer as coisas boas para Paraíba que a gente possa copiar. Não é porque a gente quer copiar muita coisa de todo canto, mas a gente tem coisas fantásticas que a gente pode estar contribuindo. Só precisa a gente ser ouvido. Ao invés da gente estar dando, a nossa Câmara está dando títulos, vai lá escutar a comunidade e ver o que a comunidade precisa para fazer. E tem ideias fantásticas que a gente pode estar fazendo trabalho de transformação. Né? E eu acredito que a Juventude Viva possa trazer isso. Né? Porque a gente sabe a questão da mortalidade. Né? Ou melhor, estão matando jovens na periferia de João Pessoa, e a gente sabe que são negros, pobres, e a droga está aí, ninguém se engane, né? E o que é pior, a gente prende o usuário e deixa o traficante solto, né? Então a gente precisa ter maior cuidado, e só a educação e a cultura podem trazer para junto. Agora são 15h08, nós estamos conversando com Maria Marques, ela que é ativista dos movimentos sociais, é também uma militante da cultura popular aqui na cidade de João Pessoa. Estamos nos encaminhando, Palhano, para o finalzinho do programa. Infelizmente, o programa só tem 1 hora, Maria, mas a gente vai deixando aqui um convite para uma próxima oportunidade, dizer que o Alô Comunidade está sempre aberto nos sábados para as informações das comunidades, dos movimentos sociais. Então você fica à vontade com os seus grupos, as suas entidades, o lugar onde você atua, para estar mandando informações aqui que a população precise saber. O microfone do Alô Comunidade está sempre aberto para esse tipo de informação. E para finalizar, eu já vou me despedindo, mas queria que você fizesse um comentário rápido sobre um pouco da sua atuação junto aos ciganos, que é uma população também muito invisibilizada aqui no estado da Paraíba, discriminada também de uma certa forma, para a gente fechar o programa de hoje, né, Palhano? Eu vou me despedindo também. Antes ela fecha, uma boa tarde a todos e a todas. No próximo sábado estaremos aqui mais uma vez com o programa Alô Comunidade. Por favor, Maria, infelizmente, rapidinho, porque o tempo está estourado, já está estourado. Já. Eu tenho um trabalho com cigano há muitos anos, né? E a maior concentração cigana no Brasil é em Sousa, né? Nós temos quase mais de 3.000 ciganos na região de Sousa. É a maior concentração cigana. E é um trabalho, assim, são 3 ranchos, tem 3 lideranças. E hoje está surgindo a liderança jovem também no meio dos ciganos. Mas dizer que agora no dia 24 de maio, que é o Dia Internacional Cigano, dia de Santa Sala de Cali, né? O dia que comemora o Dia dos Ciganos, a gente vai ter uma grande atividade lá em Sousa, dentro das comunidades ciganas, lá com o coronel, né, com os meninos lá em Sousa, e que é um trabalho assim árduo, porque os ciganos, além de... tem 2 problemas muito sérios, né? Todo mundo vê cigano só como ladrão, como isso, como aquilo, e não é nada disso, precisa ser conhecido, né? O cigano tem cultura, eles tocam violão, eles cantam bastante bem, eles têm um artesanato ímpar, né? Que é fantástico. Então, esse trabalho com o cigano é um trabalho de anos já, e que a gente continua fazendo esse trabalho todos os dias, e convidar todos para que no dia 24 de maio estejam lá com os ciganos. E dizer que hoje, lá no Ilê Axel Milodé, em Mangabeira, na rua Valdemar Félix dos Santos 16, próximo à Praça do Coqueiral, vai ter candomblé, vai ter uma festa de uma saída do Iaô de Ançã e de um Equé do Oxum, né? Estão todos convidados, sejam bem-vindos à nossa casa, muita axé, muita força, e vou propor, vamos trazer os nossos mestres da cultura popular para ser entrevistado aqui, abrir esse espaço. Você faz a lista e a gente convida. E só para finalizar, essa semana nós perdemos o mestre de capoeira Chuchu. Você conhecia, Maria? Fala um pouco Eu não conhecia muito bem, eu só ouvi falar através do contramestre Wellington, né? E assim, não tenho um conhecimento de conviver com ele, mas vai fazer falta, muita falta. Uma perda aí na capoeira, pessoal. 15h11, agradecer aí a audiência, e a gente tá voltando então
próximo sábado aqui no Alô Comunidade. Daqui a pouco retornando então a resenha esportiva da sua Tabajara. Até sábado, pessoal. ZYI 689 1110 kHz Tabajara